Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o Fábio Lacerda e esse aqui é o nosso podcast Pode Crer, o podcast da Rede Super de televisão, e você é muito bem-vindo porque você é nosso convidado especial. Você que assiste de todo o Brasil pela Rede Super de televisão e você que assiste de qualquer lugar do mundo pelo YouTube da Rede Super, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos com uma pessoa muito especial, uma pessoa que particularmente eu gosto muito e acompanho o trabalho maravilhoso que ele tem feito e aqui em Belo Horizonte e região, que é o pastor Pedro Daniel. Pastor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, pastor. Para mim é um motivo de muita alegria, de muita honra. Você é um querido, né? Você é um muito respeitado, muito amado. E poder compartilhar um pouquinho aqui da nossa história, falar de Jesus, falar das coisas da Bíblia, para mim não tem prazer melhor. É o meu propósito, é o meu chamado. É o que eu nasci para fazer. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível aqui hoje. Tenho certeza disso. Amém, amém. Faça das suas palavras as minhas também aí, cara. Você é um cara muito querido também, que já tem inspirado muitas pessoas, né? Eu me lembro como se fosse hoje. Eu saí da Barroca, Lagoinha Barroca, onde eu pastoreava, e subia Barão e vi ali aquele negócio, Boas Novas Church, tão lindo, tão bem feito. Falei, gente, o que será que é isso? Boas Novas Church, será que vai ser uma célula? E o que será que é? Não sabia ainda. E depois a gente foi vendo o desenrolado do negócio e as pessoas comentando e aquele tanto de carro parado na porta. Foi indo devagarzinho, graças a Deus. A gente viu o negócio estava explodido ali, a sala do lado, já uma loja de vocês. E eu achei tão lindo, cara, esse crescimento dessa forma, tão organizado. Né? Minha esposa ministrou lá esses dias e me trouxe palavras tão lindas de lá, de como vocês são organizados, como é tudo com muita excelência. E então quero te dar os parabéns primeiro. Obrigado, amigo. Pelas Boas Novas Church. Obrigado. Que vale a pena todo mundo conhecer. Obrigado mesmo, de coração. E quero começar com você contando a sua história, porque nem sempre foi assim. Né? No seu passado, né? Você já não nasceu ali inclinado para fazer as coisas do Senhor. Você teve um outro passado, uma outra vida, mas você encontrou Jesus e Ele te transformou. Então eu queria que o senhor contasse um pouco, pastor, Fábio, a sua infância. O senhor é de um lar cristão? Eu vim de um lar muito estruturado, tá? Meu pai bancário, minha mãe tinha 2 lojas de cozinhas planejadas, de armários planejados, ali no Minas Casa, do lado do Ouro Minas. Sim. E no ano de 98, 99, não me lembro exatamente, houve uma enchente em Belo Horizonte, como a gente vê até hoje acontecer. Sim. E ela tinha acabado de renovar todo o estoque dela. Naquela época não era MDF, era MDP ainda, era uma madeira bem inferior, né? E aí, vou dizer assim, dormimos rico, acordamos pobre. Literalmente, ela quebrou, ela faliu, né? Foi uma catástrofe, um acidente, né? Uma coisa que não estava planejada. E aí minha mãe entrou numa depressão profunda com essa situação. E a gente sai de Belo Horizonte, eu tinha mais ou menos uns 10 anos, muda para Carangola, para casa dos meus avós, para viver de favor. Então, eu acho que até os 10 anos, eu estudava nos melhores colégios, tinha empregado dentro de casa, fazia kumon, fazia judô, tinha toda uma estrutura, né? Tinha psicólogo, ia para tomar remédio, tudo que precisava para um ser humano desenvolver, para ele crescer, eu tinha. Mas com essa situação, querendo ou não, o lar ficou um pouco desestabilizado, a minha mãe ficava muito acamada, ficava muito, muito abatida. Graças a Deus hoje ela está curada, o Senhor Jesus entrou na vida dela, transformou a vida dela, né? E meu pai viveu para trabalhar, para pagar a dívida, né? Então eu via meu pai saindo 8 horas da manhã de casa, chegava 18 horas, tomava um banho para a faculdade. Meu pai teve que começar a fazer uma faculdade depois dos 40, para ele conseguir subir mais um cargo dentro do Banco do Brasil, né? E nisso, eu fui criado na rua, fui criado solto, não tinha limite. Né? Meu pai trabalhando o dia inteiro, não tinha culpa, não tinha nem como cuidar. A minha mãe não dava conta. Ela, infelizmente, naquele momento da vida dela, ela estava muito vulnerável, debilitada. E eu fui pra rua, e na rua, você sabe, né, amigo? É droga, é bebida, é sexo, é tudo, é roubo, é crime, é tudo que tá aí no mundo. E nessas andanças da vida, comecei a usar droga, com 14 anos em Manhuaçu, andava com meninos sempre mais velhos, pessoas sempre a idade muito acima da minha, né? Eu tinha 14, 15 anos, os meninos já tinham 18, 19. Então eles já estavam naquela fase de beber, de pegar o carro, de ir para uma boate, de querer conhecer o mundo todo. E eu, muito novo, enveredei nisso aí, dos 14 até quase 19 anos. Foram 4 anos e meio
intensamente usando droga. É óbvio que nos primeiros anos ali, dos 14 para os 15, eu usava assim, muito pouco, né? Uma vez ou outra. Mas assim, eu saí de Carangola, saí de Manhuaçu depois, de Carangola nós fomos para Manhuaçu, meu pai ficou só um ano em Carangola, fomos para Manhuaçu, e de Manhuaçu comecei a jogar futebol, voltei a jogar futebol, eu tive, fazer muita escolinha aqui em Belo Horizonte, joguei no Atlético Mineiro de futebol de salão quando era criança. Só para encerrar esse assunto das drogas, pastor, o senhor começou direto nas drogas ou o senhor começou na bebida primeiro? Foi os dois ao mesmo tempo. Os dois ao mesmo tempo. Foi os dois ao mesmo tempo. E que droga você usou? Maconha. Maconha. Eu usei todas as drogas, só não usei crack. Usei cocaína, LSD, êxtase, haxixe, skunk, usava tudo. Droga sintética. Mas graças a Deus, com 18 anos para 19 anos, ali na Batista da Floresta, na Rua Ponte Nova, eles tinham um trabalho muito forte com libertação. Eu fui no culto da tarde, era uma quarta-feira à tarde. Tinha 30 pessoas na igreja, eu já não aguentava mais usar droga, eu já estava totalmente destruído, tinha parado de estudar, não conseguia produzir, não conseguia fazer nada. E seu pai sabia que você usava? Sabia. Sabia, mas fingia que não sabia, porque meu pai foi criado num sistema religioso, presbiteriano, no interior, muito simples de Ibiá, né, cidade de Ibiá. Então meu pai ele não conseguia abordar alguns assuntos, ainda que ele tentasse. Infelizmente, a pessoa que está na droga, ela mente, né? Sim. Ela enrola, manipula, ela foge. E como eu tinha a parte do esporte, aparentemente eu era saudável, né? E era muito jovem, né? A droga ainda não tinha feito aquele efeito destruidor, vamos dizer assim. Mas, graças a Deus, com 18 para 19 anos, eu encontrei Jesus e eu vou te falar, amigo, eu encontrei ele de verdade. Na verdade, ele que me encontrou, né? Que quem estava perdido era eu, né? Mas como é que o senhor foi na igreja? Por que o senhor foi? Alguém te convidou? O senhor já era, como o senhor era do lar cristão, daí te deu vontade? Foi muito boa essa pergunta. Foi uma experiência muito marcante. Eu acho que foi a minha primeira experiência, assim, consciente com o Espírito Santo. Eu estava num jantar, num almoço, na casa da minha tia, no bairro São Paulo. Era aniversário do meu avô, pai do meu pai, João Averino. E a família toda dele é presbiteriana e crente, só que tinha uma parte que era mais penteca, né? Mais do fogo. E eles sempre tinham o hábito de cantar louvores, almoçava, fazia umas orações e meu tio dava uma palavra. E naquele dia eu estava muito mal, eu estava muito, não sei, eu estava com a cabeça assim, eu não sei nem explicar o sentimento que eu estava derrotado, eu estava acabado. Mas você estava em abstinência ou você estava numa ressaca da droga? Não, eu estava numa crise interna porque eu sabia que aquilo não era a minha vida. Eu não estava feliz, eu sabia que o meu futuro, ou eu mudava radicalmente a minha vida, ou deixa eu falar assim, ou eu ia ser um homem derrotado, ia ser um homem feliz, ia ser um homem sem sucesso. E eu não queria isso. Uma das coisas que me ajudou muito a sair da droga foi a força de vontade. Sonhos. Eu tinha muitos sonhos, né? De crescer, de prosperar, de conhecer o mundo. Então eu acho que todo homem ele deve sonhar. Porque o cara que não tem um sonho, amigo, o cara que não tem um projeto de vida, que não vislumbra o futuro, qual é a motivação dele? Se para ele todo dia é igual, se para ele tanto faz, tanto fez, ele não tem uma motivação. Por que cuidar da saúde, cuidar da mente, da família? Então, acho que essa força de vontade também ajudou muito, porque eu queria ser alguém. A minha sensação é, eu tenho que ser alguém, eu não posso ser uma derrota, eu não posso ser uma decepção para minha família. Mas nesse dia, uma irmã falou assim, eu posso orar por você? Eu falei, pode. Eu não me lembro do que ela falou, porque eu fiquei profundamente emocionado, eu chorei muito. Foi um choro da alma, foi um choro copioso. E aí, foi a primeira experiência que eu tive com o Espírito Santo. Eu fui no banheiro para lavar a mão, para urinar, depois que a gente teve aquele momento de oração. Eu olhei no espelho, eu usava 2 brincos e um cordão de prata, igual de malaco, de malandro, até que no meio do peito. Naquele dia, ninguém falou nada comigo. Ninguém me pediu para tirar brinco, cordão, boné. Eu estava de boné, eu tirei o brinco, tirei o cordão, tirei o boné. Eu olhei no espelho e eu não gostei do que eu vi. É como se uma escama tivesse sido removida. Sim. Eu olhei dentro do meu olho e falei assim, você não está legal não, você não está bem não. Daquele dia, eles deram um folheto da igreja, deram um folheto do culto. E aí um dia eu estava em casa, estava sem clube na época, não estava jogando, não estava estudando, fazendo nada, estava em casa, como diz, à toa. Eu li aquele folheto e falei, mãe, tem um culto lá na floresta hoje, naquela igreja que as irmãs lá frequentam. Vamos dar um pulinho lá? Aí minha mãe, de prontidão, né? Meu filho me chamou para a igreja. E nesse dia, essa é a primeira vez que a gente foi a minha segunda experiência espiritual. Um espírito maligno manifestou na minha mãe. E aí, você imagina, você vê sua mãe... Eu nunca tinha visto isso na minha vida. E aí eu fiquei em choque, amigo. Eu fiquei totalmente... Eu fiquei atordoado. E aí eu falei assim, gente, não é normal o que está acontecendo com minha vida, não. Então, assim, resumindo...
teve essa experiência na casa da minha tia, que foi um almoço para o meu avô, e essa primeira experiência na igreja também, aí era um culto de oração, esses cultos de oração que os pastores ficam orando para a turma ali, abençoando um documento, abençoando a foto, abençoando uma peça de roupa. Eu lembro que era assim um movimento lá. E aí uma cena foi minha mãe totalmente possessa por um demônio, e eu fiquei atordoado, fiquei olhando para minha mãe, mudou voz, o jeito dela mudou, eu falei assim, gente do céu. E depois ela voltou ao normal. E a outra situação foi que no mesmo dia o cara me revelou todo, falou minha vida toda, contou tudo com detalhe. Eu falei assim, gente do céu, aqui dali nunca mais eu saí, todo o culto eu queria ir. Aí se tivesse culto quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, eu ia todo o culto. Você mergulhou mesmo? Eu mergulhei. Você tinha quantos anos? Eu estava quase com 19, eu estava com 18 para 19 anos. Já estava entrando na fase adulta, eu já sabia que a vida ia me cobrar, que a fase de ter que trabalhar, de ter que dar conta de si. Meu pai fez um papel muito importante, porque meu pai, assim, apesar dele ser um homem muito trabalhador e ficar o dia inteiro fora, ele sempre tentou, com muita sabedoria, me mostrar o que era o caminho de um homem. Com muita paciência. Meu pai foi um homem muito paciente. Eu acho que se meu pai tivesse sido de qualquer outra forma, ou ignorante, ou me julgado, meu pai nunca me julgou, meu pai nunca me condenou. Sempre foi um cara do bem comigo, sempre me tratou muito bem, né? Então, assim, eu acho que o amor, né? O cuidado, o carinho, o afeto. Mas, assim, eu falo que a força de vontade é que determinou mesmo, sabe, amigo? Sim. É aquele desejo de ver uma mudança. E depois que você conhece Jesus, depois que você experimenta o Espírito Santo... eu até contei uma experiência, só pra gente fechar esse ponto. Não, pode falar à vontade. Eu me lembro que quando eu chegava muito drogado em casa, eu colocava na Rede Super. Olha só. Na época não tinha YouTube, Instagram, estava começando Orkut, estava começando aquele movimento ali de blog que o povo usava. Então, às vezes, eu chegava meia-noite, 1h em casa, eu não queria ir para os quartos, para não acordar ninguém, para o meu pai não esbarrar comigo, para minha mãe não me ver, né? Às vezes estava embriagada, às vezes tinha acabado de fumar um baseado. Então, o que eu fazia? Eu ficava na sala e aí ficava, passa um canal, passa no outro, passa no canal, passa no outro. Onde que eu parava? Na Rede Super. Olha só. E na época o pastor André Valadão era muito forte aqui no Culto Fé, né? Sim. Ele ainda estava aqui. Então eu ficava madrugadas ali ouvindo a palavra. Eu já até agradeci a ele depois que passou isso, depois que Deus me levantou. Então, assim, eu ia na Lagoinha, ia muitos cultos, de vez em quando eu ia na Batista Central. Então, eu comecei eu falei, cara, eu preciso ficar o 24 horas dentro de uma igreja. Era o único lugar que eu não tinha vontade de usar droga. Sim. Né? Então, assim... ao mesmo tempo que me ajudou a sair da droga, eu vivi uma imersão espiritual. Sim. Sem saber que eu estava vivendo uma imersão tão profunda espiritualmente falando. Na época eu orava, ia para o monte, lia Bíblia, lia inúmeros livros, conferência, seminário, congresso, qualquer coisa eu ia. Então eu falo que em 2, 3 anos eu cresci espiritualmente, porque às vezes o crente demora 10, 15 anos, porque ele vai na igreja quando quer, a hora que dá, uma vez só na semana, eu ia todo dia. Se tivesse culto segunda, eu ia. Me apaixonei com Jesus, amigo, não teve jeito não. Olha só, cara, que coisa fantástica. O que não é um trabalho fácil, né? Porque eu já tive a oportunidade de trabalhar com adictos em comunidades terapêuticas e a gente sabe do poder de Deus. Eu tenho testemunhos assim de amigos que vieram para a igreja, que eram mergulhados no mundo da droga. Como a gente teve o testemunho outro dia aqui do Bauchita, do cantor Bauchita. Gente boa. Gente boa, um irmão querido, eu tive o prazer de batizá-lo. Música incrível, que bênção. Um amigo meu que levou ele para a Lagoinha, logo que levou comecei ali a ter um caminhar com ele. E ele foi um cara que ele testemunha assim, falou, olha, eu era drogado mesmo, eu entrei na igreja, eu recebi uma oração, nunca mais usei droga. Meu Deus. Nunca fiz tratamento e tal, mas eu conheço outras pessoas também, como é um caso de um menino que eu levei para a comunidade terapêutica, ele ficou lá anos lá dentro e se livrou das drogas e virou pastor. Que benção. Tudo. Então, assim, Deus tem os seus métodos, né? Alguns vão ser libertos instantaneamente, outros vão passar por um tratamento, mas o importante é a pessoa se livrar. Eu tive pequenas recaídas, sabe? Mas eram, assim, esporádicas, mas é porque não é fácil. Tem um lugar que te lembra a droga, tem um ambiente que te desperta aquela vontade. E existe um tempo também que ela faz parte do seu organismo ali. Ela desintoxicar, precisa, que a gente chama, né? Exatamente. É desintoxicar. Exatamente, né?
É igual o tabaco mesmo, por exemplo, né? Quem vai se livrar do cigarro, o cigarro está no sangue, ele precisa igual comida. É porque eu falo que o corpo ele não sabe o que é droga. Ele sabe o que é a química. O nosso corpo não sabe diferir o que é ético e o que não é. A parte biológica, vamos dizer assim. A parte biológica não sabe a diferença do açúcar para a cocaína. Então, para o corpo, se está dando prazer, se para os neurônios, para as suas células, está gerando relaxamento, não está gerando estresse, fadiga, ela quer. Sem dúvida. Então, o problema do vício da droga, que além do problema emocional, da dependência emocional, é a dependência literalmente física, né? Por isso que fala que é dependente químico. Exatamente. E a gente vê, é muito importante você falar nesse assunto, pastor, antes da gente entrar aqui, que eu quero muito falar do seu trabalho hoje, de tudo que você tem feito, a gente explicar, né, muito bem isso para as pessoas que hoje estão no caminho das drogas, que usam drogas, que são dependentes químicos e que têm vontade de parar, de ir para Jesus, para elas não desistirem nas recaídas, né? Que a recaída pode fazer parte de um processo. É um processo. O que não pode fazer parte do processo é ela desistir. Verdade. Ela não querer mais. É verdade. Né? Mas ela cai uma, cai duas, cai três, vai chegar uma hora que ela não cai mais. A Bíblia vai dizer que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. E se o justo cair uma vez, por 7 o Senhor o levantará. É muito importante isso, porque a maioria pensa o quê? Sou injusto, sou indigno, sou sujo. Eu não vou ter jeito, já tentei Deus me deu uma oportunidade, não aceitei. Tentei uma, já fui na igreja, eu já aceitei Jesus 50 vezes. Aqui, não tem a oração de apelo que a gente faz? Aqui dali, às vezes eu brinco lá na igreja, irmão, eu sei que você já aceitou Jesus, mas se você quiser aceitar de novo, pode aceitar. Eu sei como é que é isso aí. Eu já falei com um amigo meu que eu levava na igreja assim, falei, aqui, não precisa ir mais não. Não precisa ir lá na frente mais não. Todo culto ele ia. Era eu, porque eu saía do culto, infelizmente voltava a beber e fumar. Aí no outro culto arrependia, chorava, quebrantava, aceitar Jesus de novo, né? Hoje maduro, a gente sabe, aceitou uma vez, ele já entrou na sua vida, né? Mas às vezes, né, fazia parte do papel que estava te formando, né? Formando mas é muito importante, é muito importante não desistir. Você falou tudo, porque pensa, a pessoa usou uma química, um tipo de droga durante 5, 10, 15 anos. O organismo e a mente dela está totalmente adaptada, acostumada, é um hábito, virou um hábito. Sim. Né? Então, por exemplo, quando eu fui parando, eu descontei tudo na comida. Eu despertei em mim uma compulsão alimentar que eu não sabia de onde estava vindo. Aí um dia alguém falou assim, você já usou droga? Eu falei, já, então está explicado. O seu corpo ele ainda continua buscando achar aquele prazer que ele tinha antes. O senhor ficou mais gordinho assim? Não, eu fiquei bem gordinho na época. Hoje eu estou mais ou menos, hoje eu estou, né? Eu não usei drogas e descontei a comida também. Olha, gente, nós vamos fazer o seguinte, eu quero saber daqui a pouco do pastor como que foi essa virada de chave. Tudo isso que ele passou e hoje ser o homem influente que ele é no Evangelho, fazer o trabalho maravilhoso que ele está fazendo em Belo Horizonte. Eu quero saber a virada de chave, porque eu sei que você que é jovem, você procura essa virada de chave na vida. Qual que é o meu chamado, o meu chamamento? Qual que é o momento que você vai entender e despertar que Deus tem algo para você fazer na obra? Então, o pastor Pedro Daniel vai contar isso para a gente. Daqui 1 minuto, nós vamos tomar um cafezinho aqui, você toma um aí e a gente volta agora com mais depoimentos do pastor Pedro Daniel da Boas Novas Church. Estamos de volta com o nosso podcast Pode Crer, aqui na Rede Super de televisão, hoje com o pastor Pedro Daniel. Já jogou na minha cara aqui que eu fico descontando na comida, ele não sabe nem o que, mas não tem problema. O que tem problema é o seguinte, você explicar pra gente, pastor, qual foi essa virada de chave, depois de tudo isso que você passou, que sua história, ela é uma história inspiradora, não vou falar que é uma história somente incrível, é uma história inspiradora. Passar pelo que você passou, você tinha tudo para ser um jovem até hoje, dependente químico, baladeiro, drogas, baladeiro, né? Porque a gente não ouve falar assim, olha, uma pessoa me pegou e insistiu comigo. Não, você foi, você quis ir, você chamou sua mãe, você foi lá, teve uma experiência espiritual com a sua mãe que te assustou e você continuou naquilo ali, você começou a frequentar a igreja toda hora, todo dia, e aquilo com certeza formou, eu posso dizer assim, como se fosse o seu caráter espiritual. Sim. Hoje você é pastor sênior de uma igreja que chama Boas Novas Church aqui em Belo Horizonte, que eu posso dizer, eu sei que muito crente não gosta dessa palavra, mas gente, eu gosto, vocês me perdoem, que faz o maior sucesso.
faz o maior sucesso. Verdade. Todo mundo fala da igreja, Bem feito, todo mundo graças vai. a Deus. Todo mundo, quem não frequenta, às vezes a pessoa vai para conhecer, vai passear na igreja. Tem muitos eventos na sua igreja, a gente sempre passa ali, está lotado de carro, de coisa. O trabalho de vocês na internet é fantástico, é tudo muito lindo. Você junto com a sua esposa, que é pastora também. Sim. Você é casado há quanto tempo? Vocês são casados? Eu estou casado há quase 9 anos. Quase 9 anos. Em outubro desse ano a gente faz 9 anos de casado. Olha e 11 só. anos junto. Que bênção, bênção de Deus. Deus é bom demais comigo. Com certeza, tenho certeza que sua esposa tem também um papel fundamental Totalmente. aí de toda a sua formação e na sua afirmação no Evangelho. Qual que foi o momento que você entendeu, que você falou, peraí, estou no banco aqui, estou ouvindo, estou indo nos congressos, estou vendo tudo que está acontecendo e despertou no meu coração o desejo de abrir um ministério, de fazer nascer um ministério, né? Porque você não foi para uma igreja A, igreja B, igreja C, você fundou Sim. um ministério, você fez nascer um ministério. O que foi esse momento? Por que aconteceu isso? Pastor, o que acontecia? De uma forma muito orgânica, muito natural, se eu batesse um papo aqui na mesa, o povo falava assim, mas você é pastor, você fala igual pastor. Teve um dia que eu corrigi uma irmã lá na igreja, que Igreja Batista tem as suas tradições e eu respeito muito. Sempre fui muito obediente. Né? Deus tratou muito o meu caráter nesse sentido de reverência, de obediência, submissão. O cara tá na droga, ele é insubmisso a tudo. Não tem medo de nada, de ninguém. E aí um dia a irmã me chamou de pastor no corredor da igreja. Eu falei assim, irmã, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sou pastor e se a turma aqui da igreja, os pastores, perceber que você está me chamando de pastor, vai gerar um desconforto, vai gerar uma situação chata até para mim. Eu sou obreiro da igreja, eu não sou pastor. Você é pastor sim. Você não é ungido. Eles não te reconheceram, mas você é pastor. Eu guardei aqui no coração. Então, quando eu estava sem clube, eu tinha aproximadamente 21 anos, um pastor tinha um culto da tarde, esses cultos de libertação, de cura, né, de milagre, vamos dizer assim. E ele falava assim, você está sem time, você está em casa à toa, você está treinando, o que você está fazendo? Não, eu tenho meus horários de treino, mas eu posso te ajudar. Eu falei, então você vai me ajudar como obreiro. E eu ia toda terça e toda quinta nesse culto da tarde. O senhor falou assim, quando eu estava sem clube? É. Porque você jogava bola? Eu joguei bola um tempo. Ah, jogou bola um tempo? Eu joguei bola um tempo. Não foi à frente não, mas eu passei alguns clubes na base, profissionalizei, disputei uma segunda divisão do Mineiro, disputei um capixaba, mas... Oh, legal. Mas eu nem falo tanto dessa história porque eu acho que futebol foi bom para mim, mas o que eu acredito que hoje eu tenho tanta coisa boa para falar de Jesus e tanta coisa boa para falar de como que foi essa transformação que o futebol leva muito tempo, e o povo gosta dessas conversas de futebol, da bola, sim, né? Sim, enfim, sim. Eu nem entro tanto, mas enfim, outro dia a gente volta para falar dessa área. Irmão, com certeza, né? vamos voltar. Mas assim, o que aconteceu? Comecei a receber muito convite. Eu virei obreiro, um dia ele chegou atrasado e falou assim, amigo, eu não vou poder pregar, você vai ter que segurar o culto para mim, você prega aí. E eu estudava muito, eu separei um texto de José, lembro até hoje, preguei sobre José. Ele chegou, ele ficou me encarando assim, mas ele ficou me fitando, eu não sabia se ele estava gostando, eu não sabia se ele estava odiando, eu não sabia se eu tinha que parar, se eu tinha que continuar. Quando eu terminei, ele, muito assim, acho que ele teve uma sensibilidade muito grande. Foi Deus que talvez usou ele. Ele falou assim, amigo, você é um pregador. Primeira vez que você prega, eu falei assim, deve ser a primeira ou a segunda. Não, você é um pregador. E ajudando ele nesses cultos, muita porta começou a abrir de igrejinha pequenininha, pregando na minha célula. E eu comecei a rodar para tudo quanto é lado. Quando eu fui ver, meu telefone não parava mais. Você pode orar por mim? Você pode ir na minha empresa? Você pode vir aqui no monte? O irmão lá está doente? Você pode... Agora eu vou te contar um negócio que aconteceu. Tem coisa que é muito engraçado, como é que a gente descobre algumas coisas. Eu também, como eu frequentava muito esse culto, a minha empregada, que trabalhava lá em casa, eu morava no Gutiérrez com a minha família, ela não entendia muito bem como é que era esse mover espiritual, porque toda hora ela via a gente trocando a ideia ali dentro de casa, e um dia ela me perguntou, mas como é que o profeta fala? Eu fui imitar o profeta com ela, eu falei assim, eu vou falar do jejum que eu falei com ela, eu falei assim, vou dar um exemplo aqui para você, eu estou vendo aqui uma irmã sua, que está doente, que está precisando de uma cura, Deus está tocando no coração dela, está desobstruindo uma artéria dela aqui agora. Ela começou a chorar. Aí no que ela começou a chorar, eu perguntei assim, por que você está chorando? Ela falou assim, porque a minha irmã tem esse problema aí. Ela trabalhava lá em casa. Aí nesse dia eu fiquei em choque. Porque eu literalmente estava dando um exemplo
do que estava acontecendo nos cultos. Eu estava imitando um pastor, não estava orando por ela, intercedendo por ela. Sim. Foi um exemplo que eu fui dar. É como se eu fosse dar um exemplo que agora, de repente, você fala assim, mas pastor, isso é tudo que está acontecendo comigo. Inclusive, né? se você sentiu alguma coisa para falar para mim, pode falar. Mas tomara que não seja do coração, né, irmão? Mas, enfim. Então, essas coisas foram surgindo e eu fui entendendo que, naturalmente, eu tinha um dom. Uma conversa, qualquer lugar que eu ia, uma oração que eu fazia, tinha muitos testemunhos. As pessoas falavam, pastor, mas você orou hoje, Deus respondeu. Mas, pastor, a pessoa estava doente, saiu do hospital. Então, isso, eu comecei a falar assim, gente, será que eu sou um homem de Deus? Será que eu tenho o Espírito Santo assim tão forte? E aí, a igreja estava enfrentando algumas situações delicadas, eu já não estava tão conectado com a igreja local em si, e eu estava orando para ver para qual ministério que eu ia. Então, eu visitava uma, visitava outra, mas não estava ainda, não tinha assumido nenhum compromisso, não era membro até então de uma igreja. E aí, nesse tempo, eu comecei a afastar, já não ia mais nos cultos. Eu falei assim, cara, eu não posso ficar sem culto. Eu vou abrir um culto aqui em casa, uma célula pequenininha, já que eu estava pregando nos cultos direto, já que eu estava tendo esse trabalho, esse serviço a Deus e muita gente me procurava, a turma toda, assim, que a gente ia no monte, ia na casa de um, você está onde? Você está fazendo culto aonde? Eu falei assim, eu vou começar um culto lá em casa. Então, assim, não foi nada debaixo de rebeldia, debaixo de divisão. Eu saí da igreja, graças a Deus, nenhuma alma daquela igreja eu fui atrás, procurei. Foi gente, assim, do dia a dia, gente comum que a gente foi conhecendo. E aí, em poucos meses, não cabia mais gente dentro do apartamento. Meu pai já estava super incomodado, acontecia toda terça-feira. Ele estava começando a chegar em casa 11 horas da noite para não ter que encontrar os crentes na época, né? Hoje ele ama, vai na igreja e tal, mas na época ele tinha pavor. E aí os vizinhos também, normalmente, é óbvio que eles iam reclamar. Eu sou muito pentecostal, vamos dizer assim. E aí eu comecei a orar, amigo. Eu vou contar Eu ia até te perguntar isso. Qual que era a linha da sua igreja hoje? Se você era... Eu falo... Fala mais pro pentecostal. Hoje eles falam que tem, né, o Pentecochip, né? Você já ouviu falar do Pentecochip? Não. É o Pentecostal Worship. Ah, é? Né? É o Pentecochip. Então, assim, a minha formação teológica é batista. Teologicamente falando, eu sou batista, ponto. Mas o meu espírito, ele é pentecostal. Então, os meus cultos são mais avivados. Eu ainda oro por cura. Não, a gente não faz mais libertação em dia de culto. A gente tem uns trabalhos específicos, por exemplo, encontro com Deus. Né? Tem uma equipe hoje de intercessão que, quando a gente vê que tem uma situação mais delicada, a gente manda para a equipe. Porque culto tem muito visitante, tem muita gente que não entende, né, essas coisas. Sim. Para não assustar ninguém, para não deixar ninguém apavorado, porque fica, né? Você sabe, quando a possessão acontece, é um negócio muito doido, né? E gera também uma coisa tipo circo, assim, né? A pessoa começa a ir para ver aquilo ali acontecer. Eu até interrompi uma época no meu ministério a questão dos dons espirituais, pastor, porque o Brasil tem um problema muito grande. O brasileiro é místico, né? Por esse tanto de informação espiritual e religiosa, né? Veio grande parte da África, veio grande parte da Europa, já tinha as próprias religiões indígenas, vamos dizer assim, a própria forma dos índios buscarem os deuses dele. O Brasil fez esse misticismo religioso e acaba que o brasileiro gosta dessas coisas, né? Vira e mexe a gente vê fenômenos surgindo, alguns a gente vê que é de Deus e dão frutos e bons frutos, mas outros a gente vê que era só um fenômeno, né, e que não vai à frente. E teve alguns anos no meu ministério que eu abri mão mesmo de orar, de entregar uma profecia, de fazer alguma intercessão, porque eu estava percebendo exatamente isso. Uma multidão de gente que vinha como telespectador, como curioso, ou não tinha compromisso nenhum com o corpo de Cristo. Na hora da ceia não participava. Se a gente chamasse para um jejum, não participava. Não ia nos cultos de palavra, só ia no culto que tinha o poder. Então isso estava me deixando doente e deixando a igreja doente, porque eu falava assim, não, isso aqui não é igreja. Isso não é o que eu aprendi como igreja, isso não é o padrão de uma igreja. Eu tinha virado um guru espiritual, né? Eles só me consultam o dia que eles precisam, mas não tem compromisso nenhum. E era gente que também não queria levar nada a sério. E aí depois que, inclusive, eu passei por esse processo de cortar essa questão, a igreja curou, a igreja sarou. Aí a gente conseguiu, de fato, formar uma liderança, né? Comecei a trabalhar com células, desenvolver as células, mas enfim. Mas só para fechar uma janela, que a gente vai abrindo janelas, né? Só para fechar a janela. E aí aconteceu um milagre financeiro que foi para mim um mau sinal de que estava na hora de abrir um ministério. Eu já vinha orando, pedindo a Deus uma direção, eu estava muito inseguro, porque eu tinha 22 anos, né? Então como é que você abre uma igreja com 22 anos?
Eu hoje, com 33, eu olho um jovem de 22, aí eu lembro assim, eu falo assim, gente, eu tive coragem de abrir uma igreja. Eu acho, vou falar assim, até de forma mais um pouco brincalhona, que eu não sabia o que eu estava fazendo. Sim. Eu acho que eu fui empurrado. Foi um negócio assim que o próprio Deus me empurrou, porque eu não tinha noção nenhuma do que era uma igreja. E não tinha mesmo. Tanto é que os primeiros anos de igreja foi só prova. Porque as pessoas acham que igreja é só subir no púlpito e pregar. Aquele ali é a cereja do bolo, né? É o momento mais gostoso, é o melhor que tem. Aquele é hobby. Aquele é hobby. Aquilo para nós é um lazer, que dá uma delícia. Agora, eu falo isso também. O gabinete, cuidar dos líderes, quando eles entram em conflito. Você recebeu uma mãe com um filho de 2 anos no hospital, com um quadro já desenganado pelos médicos e ela querendo a sua oração, querendo conversar, querendo desesperada, que você vai lá, sem saber o que fazer. Né? Velório, quantas pessoas eu tive que velar da minha idade. Sim. Né? Você parar a sua rotina, você está aqui agora, o telefone toca, ó, fulano morreu, fulano faleceu, você tem que ir lá, tá todo mundo na hora esperando. Então, eu estava orando muito a Deus e tinha um amigo que eu já não via há anos, que minha mãe me ligou e falou assim, fulano está aqui em casa, Pedro, está te esperando aqui, falou que quer te ver. Tem como você vir aqui? Eu falei, tem, daqui umas meia hora eu tô aí. Cheguei lá em casa, era um amigo, muito amigo meu, que me ajudou até começar a trabalhar quando eu parei de jogar bola. Ele arrumou uns 2, 3 empregos para mim, enfim. Um cara que era brother mesmo, era um irmãozão. E aí ele falou, irmão, você sumiu, o que você tá arrumando? Eu falei assim, só igreja, 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 monte, ministério. Ele falou assim, mas você não quer abrir uma igreja? Eu falei assim, eu tô orando. Eu tô vendo aí suas fotos no Facebook, tô vendo seu movimento. Mas o que tá te faltando para abrir uma igreja? Você já olhou o lugar? Eu falei, já olhei tudo, irmão, já tenho todos os orçamentos, só que eu não tenho dinheiro. Eu falei assim, mas quanto que você precisaria hoje para você abrir um ministério? Eu falei assim, preciso de 25 mil. Tô falando de 10 anos atrás, para começar um negocinho muito pequenininho. Imagina, hoje seria... Uns 70, 80 mil, 100 mil. Por aí. Era para alugar uma sala, só para sair do apartamento. Não era uma igreja, era para sair da sala e ter um lugar para a gente poder reunir. Eu lembro como se fosse hoje. Ele levantou do sofá, pegou um cartão da poupança da Caixa Azul Claro, entregou na minha mão e falou assim, tem exatamente 25 mil aí. Olha só. Você pode usar o dia que você puder. Se você puder, você me paga. Aí eu fui para cima, meu amigo. Aí eu aluguei ponto. Aí a gente, assim, acabou que dos 25 que ele precisou de 10, sobrou só 15. Mas se não fosse esse pontapé, eu não teria coragem. Né? E aí um doou a cadeira, um outro doou uma lata de tinta. Eu fiz um empréstimo na Caixa, comprei uma caixa de som horrível. Pelo amor de Deus, Deus me livre e guarde voltar para uma fase dessa. E aí devagarzinho foi indo e são 10 anos, né? 10 anos e nesses 10 anos é o que a gente está vendo aí que a Boas Novas está virando. Olha só, cara. Qual que foi o momento assim de virada da igreja mesmo que você viu assim, depois que você começou, você falou, cara, peraí, eu sei que tudo que você passou deu indícios de que Deus estava com você e que algo estava acontecendo, né? Mas assim, para falar da igreja mesmo, da sua igreja, a igreja que Deus te confiou, a Boas Novas Church, qual foi o momento que você olhou, você conseguiu ver isso? Fala, opa, peraí, tem um negócio agora diferente acontecendo aqui. Engatou, vamos dizer assim. Isso. Amigo, não foi fácil a jornada, Foi quando você foi para Barão ali? Foi. Foi. E eu já sabia que eu tinha que ir. Sim. Eu me preparei muito. Eu fiquei muitos anos dentro do Nova Suíça, numa rua pacata. A gente pegou a primeira loja. Fiquei 3 anos nessa primeira loja, cabia espremido 150 pessoas, 160, espremido. 3 anos já não cabia gente, tivemos que mudar. Mas ainda era uma igreja muito ligada ao dom. Não era uma igreja sólida, não era uma igreja estruturada. Aí tem aquela divisãozinha que, infelizmente, todo pastor passa, que é as traição, que é as dor de cabeça, que vai amadurecendo a gente também. Claro. Né? Aí mudamos para um outro ponto. Então, fechou esse ciclo de 3 anos, ficamos 4 anos no mesmo quarteirão, mas em outro ponto. E aí, eu me conectei com bons pastores. Eu vou te falar que um bom mentor muda a vida de um homem. Na época desses 3 anos, eu andei muito sozinho. Eu não tinha uma referência de padrão de igreja. E aí, no final desse ciclo de 3 anos, eu me conectei a alguns pastores. Não vou falar que foi só um, porque eu tive a influência do Mirko Levac, não sei se você conhece, lá de Americana, Comunidade da Fé. Sim, eu já fui lá, já estive lá com ele. Gente boníssima, o filho dele, Felipe, é muito meu amigo. Tive uma influência muito grande do pastor Eduardo Reis. Aí é cigano, a família do meu pai verdade, também era cigano. É verdade. Ah, não sabia não, seu pai era cigano? Olha aí que interessante. O Mirko é cigano, era, estive né? lá com ele. É interessantíssima a história dele, é outro cara fantástico. Me conectei muito com o Eduardo Reis, com o apóstolo Júlio, que tem uma mega igreja em Osasco.
E aí, apóstolo Joel Pereira, de Volta Redonda. Então, eles foram assim, cada hora que eu ia assim, num café, eu ia num evento, eles me davam a mesa, me davam acesso. Foi uma graça que Deus colocou sobre mim. E eu comecei a observar padrões de igreja. E eu falava assim, cara, eu gosto disso aqui, não é daquele negócio que eu faço lá, não. E eu comecei a perceber, não, isso aqui me apetece mais, tem muito mais a ver com a minha identidade, com o mundo que eu vi, com a balada, com a noitada, com rave, com funk, etc e tal. E aí eu comecei a modelar uma nova roupagem para a igreja. Perdi muita gente, né? As pessoas perceberam, o pastor está mudando muita coisa aqui. Mas a virada de chave, eu comecei a trabalhar com célula. Na verdade, Deus restaurou meu ministério de célula porque eu comecei com uma célula, né? E eu fui um tempo de células da Central. Eu estudei muito, eu li muito, me capacitei demais sobre a visão celular. Tem muita gente que tem receio, tem dificuldade, mas para mim e para o nosso ministério foi assim, a minha salvação, porque eu estava em crise. Eu entrei em crise ministerial, né? A igreja não saiu do lugar. Eu estava doente, porque você trabalha, dedica, se abdicou de uma vida inteira, querendo ou não, eu era muito jovem. E aí, quando eu comecei a trabalhar com célula, com a ajuda desses amigos, comecei a fazer muito evento, então eles vinham, me atendiam, cantores, a gente recebeu Eli Soares, Preto no Branco, Clóvis Pinho na época, Samuel Messias, estava começando a caminhada do Samuel Messias, então, Denino Marçal, então assim, a igreja pequenininha, e Deus me deu uma graça com esses irmãos que me ajudaram muito, sabe, mas muito mesmo. E aí a igreja, essa que era o segundo ponto, já não comportava também, ali já cabiam umas 250 pessoas. E ali eu comecei a formar o meu primeiro time, vou falar assim. Aí já tinha os obreiros, o staff, que a gente chama de staff, né? A gente tinha ali já uma mídiazinha bem pequenininha, já tinha um sonoplasta, não precisava mais eu mexer na mesa, porque no início da igreja eu que mexi na mesa. Com certeza. Eu mesmo regulava o som da igreja, né? Eu mesmo mexia na luz, fazia o telão, fazia tudo na igreja. E aí, no ano de 2019, depois que fechou um ciclo exatamente de 7 anos, que eu ando muito nesse profético, eu creio muito nessas coisas, a gente conseguiu milagrosamente ir para Barão de Melo. Eu vendi um carro, alguns irmãos deram oferta. Eu sei que foi uma movimentação muito intensa para a gente arrecadar dinheiro, mas foi um milagre mesmo da parte de Deus. A gente alugou um ponto muito bom. Na época eu saí de um aluguel de 3 mil para um aluguel de 12. Sim, é muita diferença. Para mim era muito, era assustador. Um dos carros, eu tinha 2 carros, um dos carros que eu vendi foi para pagar o primeiro aluguel. Olha só. Eu não tinha o dinheiro para pagar o primeiro aluguel. No primeiro mês, o trem explodiu. Foi um negócio assim, foi um fenômeno, literalmente foi um fenômeno. E aí a gente ficou 1 ano muito bem, todos os cultos muito cheios, mas ainda era só aquela primeira loja. Porque depois que ampliou, né? Então ela cabia confortavelmente 250 pessoas para 300, vamos dizer assim. E aí os cultos já estavam bons, a roupagem da igreja já era muito a minha visão, né? Uma church mesmo, já com tela de LED, consegui comprar um telão de LED, com luzes. O som já melhoramos muito, comprei uma bateria top. Era pequeno, mas era, como você disse no início, a gente prezou por excelência, sabe? Então eu não abri mão da excelência, de investir. Tudo que eu pude fazer, eu fiz do melhor. Tudo. Eu coloquei cada centavo, falei assim, ó, eu estava morando num apartamento muito simples, estava sem carro, andando de Uber na época, mas eu falei assim, amor, o que eu puder fazer para a gente montar uma igreja linda, nós vamos fazer. E a Kelly me apoiando, minha esposa, devo muito a Deus por ela, porque essa mulher é uma guerreira, o que ela aguentou de pressão de igreja, que você sabe que não é fácil, principalmente quando você está sozinho, né? Não que isso seja um mérito ou um demérito, mas uma coisa é quando você tem uma lagoinha, que você tem uma história. Claro, sem dúvida. Né? Nossa, você tem pastores maravilhosos ali, bem mais vivido, bem mais experimentado, vamos dizer assim, tanto na palavra quanto no dia a dia de igreja. Sim. E por mais que eu tinha mentores, você não está todo dia, você não pode assim dar uma ligada toda hora, incomodá-los, enfim. E aí, amigo, veio o lockdown. 2020? 21? 2020. Não lembro. 2020. Veio o lockdown, a gente já estava bem posicionado, a igreja já estava começando a mostrar para o que veio, a visão de célula já estava bem engajada, a gente vinha multiplicando célula atrás de célula, a linguagem dos cultos já tinha mudado, eu já sabia muito bem assim, ó, qual o padrão de igreja. Eu tinha ganhado identidade, 2019. Quando veio o lockdown, ninguém podia abrir culto. Aí depois liberaram 30%. Lembra dessa questão? Lembro. Só que como eu estudei muito a internet, foi um favor de Deus sobre a minha vida, eu acho que também por ser muito mais jovem do que outras gerações, quando o lockdown veio, eu já tinha sistema de transmissão online.
Então, amigo, eu fiz vários, assim, séries, eu montava séries, eu lembro que na época do lockdown eu lancei, assim, Conversando com o Divino. Uns temas, assim, para chamar a atenção, sabe? Os 7 pecados capitais, os temas... Eu cheguei a ver algumas coisas que você lançou. Eu coloquei, assim, uns temas bem chamativos para o povo engajar no online. Eu fiz uma coisa no lockdown que parou a igreja. Eu estava sentindo falta do povo me assistindo, porque eu sou o cara do ao vivo, eu sou o cara da plateia. Eu não sou o cara frio, eu sou um cara quente, eu gosto de multidão, de gente. Eu estava sentindo falta daquilo, eu estava entediado de ficar falando para as câmeras, de conversar com câmera. Tava eu e mais 2 dentro de uma igreja grande. Eu imprimi as fotos de todos os membros. Todos os membros que eu pude, né, que eu conhecia, que eu sabia que era membro, eu imprimi a foto e coloquei nas cadeiras. E na hora do culto, aí eu ficava simulando que eu estava falando para eles. Aí eles apaixonaram, aí foi aquele... profético também. Foi profético demais. Mas quando liberou 30%, o que eu fiz? Eu juntei meu time, falei com os meninos do louvor, falei, gente, nós vamos ter que fazer 2, 3 cultos. Se tem 30% de capacidade, nós vamos atender 100%. Faz 3 vezes, faz 2 vezes. Vamos trabalhar, amigo, nós vamos ter que arregaçar a manga. A igreja precisa se manter financeiramente, mas principalmente, no momento, espiritualmente falando, o povo estava debilitado, o povo estava deprimido, o povo estava ocioso. Né? Tava todo mundo literalmente muito doente, gente que perdeu parente, gente que perdeu familiar. Sim, né? Então, gente, agora é a hora de ser igreja. Então, agora é a hora que nós vamos para cima. E aí foi a virada de chave, amigo. Eu te falo que ali, a gente veio numa crescente, nunca teve assim um momento... Eu construí toda essa história porque assim, as pessoas ficam esperando que assim, tá, mas o que você fez que foi especial, que você falou assim, agora, óbvio que tem coisa que marca a gente. A ida para Barão, para mim, foi o maior divisor de água. Sair de dentro de um bairro, de um bairro difícil pregar o evangelho, um bairro muito católico, muito espírita, um bairro muito frio espiritualmente, com um público de idade muito diferente da minha idade, da minha linguagem, né? Mas quando eu vou para Barão, que eu tô ali, vamos dizer assim, aberto a todos os bairros, né? Todo mundo passava na porta, a conversa mudou. E também o layout da igreja conectou muita gente. Mas no lockdown começou a dar fila para o povo ir para a igreja. O povo queria sair de casa. O único lugar que podia abrir ou era o supermercado, farmácia ou a igreja. A gente tinha documentos de deputado, de vereador, né? Quando o prefeito... porque abria e fechava. Você lembra que ele ficava nesse trem de abre e fecha? E eu ficava acompanhando. Abriu, eu abria culto. Fechou, eu fechava. Sim. Enfim, amigo, nesse lockdown, com esse negócio de dar fila, aí tinha um aplicativo da igreja, o povo não conseguia fazer inscrição, que eles chamam de gatilho de escassez, né? Sim. Então o povo, mas como é que é isso? Uma igreja que eu não consigo vaga? Como é que pode ser um negócio desse? Uma igreja que tem fila para entrar? Mas a fila não era por causa de marketing, de técnica. Sim. A fila é porque tinha que fazer a fila, porque tinha que medir o negócio, tinha que botar máscara, tinha que passar álcool, né? E acabava que tinha que ter a fila para conferir se a pessoa estava inscrita naquele culto. E aí, quarta-feira eu tinha um culto, tenho até hoje um culto muito forte, que é o nosso, vamos dizer assim, carro-chefe. Hoje eu não considero mais, mas o povo acha que é. Eu considero meu domingo um culto muito fantástico. Sim. Mas aí, quarta-feira eu abri 2 cultos. Eu coloquei um culto de 18 às 19h45, e coloquei um culto das 20 às 22. E aí, os 2 cultos lotados. Fantástico, fantástico. Quando acaba o lockdown, voltou a ser um culto só, o negócio já estava... explodido. Já estava pipocando. Cara, que bênção, cara. Que história incrível a sua história. Uma história de superação, uma história de um cara resiliente que não desistiu. Não é à toa que eu sou seu fã, viu, pastor? Ô, querido, obrigado. E eu quero te agradecer muito a sua presença. Eu tenho certeza que o seu testemunho aqui e a sua história inspirou muitos jovens que estão em casa e querem fazer alguma coisa para o reino. Então eu queria encerrar agora, se eu deixasse nessa câmera aqui uma palavra, tanto para o pessoal da sua igreja, falando, e você falar os dias que tem culto lá, e deixar para os jovens não desistirem. Queridos, veja bem, eu tenho uma convicção, e eu creio que você também tem, que você vai morrer. Que a nossa vida é curta e que muito em breve nós já não estaremos aqui. Apesar de eu ser jovem, eu tenho muita consciência sobre a vida eterna, sobre a morte. E a minha pergunta que eu deixo para você refletir é: o que você vai fazer da sua vida, do presente, da dádiva que Deus te deu, que é estar nessa terra? O que você vai fazer com isso? Você vai se acabar, se drogar, ficar brigando, discutindo, revoltado, rebelde? Ou você vai se cuidar, se alimentar bem, praticar um esporte, ler a Bíblia, orar
e ajudar o seu próximo. A escolha é sua. Está na sua mão, não está na mão do seu pai, não está na mão da sua mãe, não está na mão do governo, não está na mão nem do seu pastor, está na sua mão. Se você quer escolher o bom caminho, é fácil, pastor Pedro? Não, não é fácil. Não é fácil para ninguém. Mas Deus dá força, Deus dá graça, Deus dá escape, Deus dá livramento, Deus dá provisão. Então está aqui alguém que teve todos os motivos para desistir. Não foi fácil chegar onde a gente está chegando, está construindo, continua não sendo fácil, a gente continua tendo muitos desafios, mas a fidelidade de Deus, ela tem nos sustentado, tem sustentado a Boas Novas Church, tem sustentado o pastor Fábio Lacerda, a Lagoinha, as igrejas do Brasil, e eu tenho certeza que se você se entregar de verdade, Deus, cuida de mim. A Bíblia vai dizer assim, eu termino aqui, entrega o teu caminho ao Senhor. Parte B do versículo, confia nele. Tem muita gente que entrega, mas não confia. O meu convite para você é, confie nos planos de Deus. Até aquilo que está dando errado, que parece que está dando errado, pode ter muito propósito nisso. Pode ser o processo de Deus para te aperfeiçoar ou para te amadurecer. Que Deus possa abençoar a sua vida. A nossa igreja é a Boas Novas Church. Obrigado pelo espaço, tá, pastor Fábio, por poder falar assim tão abertamente, né? Somos igrejas irmãs, somos um reino só, não é verdade? Pregamos o mesmo Cristo. Nós estamos lá toda quarta-feira, 19h30, domingo, 10 da manhã e domingo, 19 horas. Mas para mais informações, para você nos acompanhar, teu canal no YouTube, o YouTube, Boas Novas Church, ou pelo Instagram, Boas Novas Church. Gente, um beijo. Amei estar aqui. Ah, maravilha. Um beijo para você também, pastor. Obrigado mesmo, de coração. E obrigado você que acompanhou a gente aqui na Rede Super de Televisão. Tenho certeza que você foi super edificado por esse depoimento, esse testemunho. Que Deus te abençoe, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré esteja sobre a sua casa e sobre a sua família.